Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Koguti. Eu sou o Thiago Kempen. E hoje nós estamos no episódio número 165 do nosso Odontocast, o primeiro e único, agora totalmente voltado para os profissionais e para as empresas da prótese do Brasil e do mundo. Quantos países, Thiago, nós estamos atingindo hoje? Nós estamos em 23 países, contando as nossas plataformas de podcast, e segundo o Spotify, nele estamos em 8 países. Só no Spotify em 8 Só. países. Olha só que coisa boa. Então, gente, não perca, tem muita coisa, tem mais 164 episódios para você que está chegando agora, mas para vocês que estão aqui na nossa live na quarta-feira ou ouvindo a partir de sexta-feira, só para colocar aqui, nos localizar, nos situar aqui no tempo e no espaço, nós estamos aqui no início do mês de dezembro de 2022. Então, se você está aí no ano de 2050 ouvindo esse podcast, a edição anterior, então nós estamos aqui fazendo uma reflexão e hoje nós temos um tema e convidados aqui, convidadas super especiais que já são aqui de carteirinha, que já são de casa aqui da K2Go, dos podcasts, né? Fazem parte da K2Go e são aqui de carteirinha aqui dos podcasts. Então a gente vai fazer uma reflexão, uma síntese do que aconteceu e uma tendência do que a gente espera do que vem por aí no curto prazo do ano de 2023. E para você que está chegando agora, não deixe de acompanhar os nossos conteúdos no Instagram, @comunidade K2Go, no Facebook facebook.com/comunidade K2Go, e no YouTube. que está crescendo muito, youtube.com/comunidade K2Go. Além de k2go.com.br, onde você encontra vários conteúdos gratuitos, você encontra lá dicas de gestão no laboratório, você encontra curso, o primeiro módulo de precificação sem custo, curso de controle de estoque em laboratório, curso de CAD não, né? Do Trello, curso básico do Trello e vários outros aí. Tem CAD também. Tem CAD também, né? Tem Exocad Todos básico, Exocad gratuitos. avançado e curso de Ceramil Mind básico gratuito. Então, vamos lá, gente, não perca tempo. Mas sem falar em não perder tempo, e o tempo ruge, nós precisamos falar quem nós trouxemos hoje como convidadas e qual é o nosso tema de hoje, Thiago? Para falar sobre a síntese de 2022 e as tendências de 2023 para os laboratórios de prótese, nós temos as nossas convidadas queridas consultoras da K2Go, Michele Kempen e Elaine Amorim. Sejam bem-vindas, meninas! Bem-vindas! Obrigada! Obrigada, menino. Então vamos lá, eu vou dar um pontapé inicial aqui e primeiro fazendo aqui uma brincadeira aqui com vocês, uma brincadeira séria, tá, gente? Para quem me conhece um pouco mais, sabe que eu sou fascinado por números. Além da minha profissão, me formei em economia, estudei muito matemática, física, fiz pós na área de administração, mas não estou aqui para ficar rotando currículo não, né? Porque para mim conhecimento é diferente de sabedoria, né? Aquilo que a gente consegue passar é o que vale a pena. E a maior faculdade, a maior escola que eu estou tendo na minha vida são as consultorias, que agora já passa de 170, falando aqui em dezembro de 2022, porque em cada consultoria a gente aprende muito com esses profissionais, com essa gente boa, essa gente querida, essa gente que nos apoia, que está aí agora ouvindo essa live, então a gente aprende muito. Cada vez a gente vai fazendo uma síntese, que é um dos temas que a gente vai falar aqui agora, síntese de 2022, das melhores práticas e das nossas percepções, para justamente compilar, transformar isso num código de linguagem que seja replicável, que possa fazer da prótese do Brasil reconhecida pelos 4 cantos do mundo, não somente pela função estética, mas também pelo seu nível de gestão. Mas vocês sabem, fazendo essa brincadeira, né, a minha fixação por números, eu uso números para tudo, desde culinária, desde música, na consultoria, através da bússola, das ferramentas de gestão que nós temos, mas eu acredito muito na energia dos números. E isso me levou a fazer curso lá de numerologia pitagórica, que um dos mestres que eu tenho aí para a vida, que é Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras, matemático, físico, astrólogo, astrônomo, era tudo esse cara, né? Inspirou muita gente, até as análises DISC que nós fazemos hoje na consultoria. Eu fiquei sabendo que muito antes de começar na década de 40, passou por Carl Jung, e antes de Carl Jung passou até por Pitágoras lá atrás, quando a gente vai lá
fazendo assim a genealogia, né? De onde que vem, né, essa análise tão bem feita que a nossa querida Elaine Amorim entrega hoje. E aí a gente vem de uma sequência interessante, né? Olha só para provocar vocês. De novo, né? Não é uma verdade absoluta, é a minha realidade. Nós viemos em 2021 de um ano de Vênus, que marca as relações, regido pelo Vênus, a energia de Vênus, que marca casamento, relações, sociedades, e onde muitas relações foram desfeitas, novas foram construídas, e são ciclos de 9 meses. Estamos encerrando agora, no dia 19 de março de 2023, né, porque nós estamos ainda no ano de Mercúrio, que rege a comunicação, é onde muita gente cresceu exponencialmente através das ferramentas de comunicação, ferramentas digitais. Muita gente caiu lá do topo porque mordeu a língua, falou coisa que era besteira, falou coisa sem profundidade, atacou alguém nos grupos, e isso o mercado não perdoa quando a gente não tem como verdade. E são ciclos de Mercúrio de 3 meses, a rotação de Mercúrio. Então essa energia vai e volta e às vezes ele se retrograda. É onde cai a internet, onde a gente tem dificuldade de expressar aquilo que a gente sente. E agora, olha só, gente, no dia 20 de março a gente vai entrar no ciclo da Lua, e o ciclo da Lua são 28 dias. Falando em causa e efeito, né, a terceira lei de Newton, bateu, levou, ciclo da Lua. Então não é mais 3 meses, não é mais 9 meses. Se a gente fizer alguma besteira, falar alguma coisa, é 28 dias. Dentro do mês tudo se resolve. Se você já lançar uma boa coisa para o mercado, se você começar a semear, a colocar boas sementes aí no solo fértil do teu planejamento de vida, vai florescer muito rapidamente. Então, com essa provocação, falando aí sobre comunicação, falando aí sobre os trabalhos que a gente desenvolveu, né? A gente começou, eu nem sei quantas consultorias em laboratório a gente tinha lá em janeiro de 2022, mas eu sei que nós estamos encerrando aqui, chegando em 180. Foram 8 novas empresas que entraram somente no mês de novembro, e já 2 novas empresas entraram para a consultoria agora em dezembro. Então a roda está girando numa força cada vez maior e a gente buscando mais estrutura. Começamos com 6, hoje estamos encerrando o ano com 8 colaboradores, né? Olha que coisa bacana. Inclusive profissionais aí bem específicos em áreas aí para ajudar nos laboratórios. Então eu queria começar com você, meu amigo, sócio, irmão Thiago Kempen. Uma síntese aí. Vamos começar fazendo aí o que foi 2022, uma rodadinha aí de 2022 para depois a gente entrar nas tendências. O que vocês acham? Topam? Vamos, bora lá. E falando de numerologia, Kogut, recebi um feedback essa semana que estão com saudade de você fazer a numerologia dos números de episódio do podcast, viu? Então fica aí o feedback para você. A numerologia sempre. E um outro feedback recebido ao vivo aqui do William Dutra é que só o Thiago Kempen para aguentar mesmo com o Kogut, né? E concordo, William, é verdade. Não, mas tem mais a Michelle e a Elaine, e mais 4 aqui na consultoria. Não, mas elas colocam no mudo. Elas nunca te contaram, não, mas elas colocam no mudo, tá? Viu, gente? Então, assim, uma reflexão rápida, né? O episódio 165 é o arcano. Vamos começar lá. Eu faço sempre tarô, numerologia, astrologia, tudo misturado, né? Arcano 12. O arcano 12 é o pendurado, é aquele que está compromissado, não é enforcado. Quem fala enforcado está falando errado, né? Então é o pendurado. E o arcano 12, ele é aquilo que você tem que se. O que você tem como foco, como modelo de negócio dentro do teu laboratório, como compromisso com você. Foco é você estabelecer, além de saber dizer não, é você dar uma ordem para si mesmo e cumprir essa ordem. Seja desde fazer uma dieta, aprender uma nova habilidade, fazer qualquer coisa na tua vida, você tem que ter isso. Esse compromisso, o arcano 12 é isso, que é o episódio 165, a gente refletir sobre foco e trazendo o número 12 para a numerologia pitagórica, a gente faz a redução pitagórica, 2 mais 1 é 3. E 3 é a imperatriz. O número 3 é um número também que fala sobre comunicação, muito forte a importância da comunicação. A imperatriz é aquele arcano de quem começa a construir a sua materialidade. É representado por uma imperatriz sentada no trono e ela está grávida. A imperatriz, o arcano 3, hoje eu dedico em homenagem à nossa querida Michelle Kempen, que é o poder de realização, onde nós temos o mago, no arcano 1, nós temos o 0, que é o louco, né? Que ele ainda está, o louco, entre aspas, né? Ele se manifesta ali na linha do mago. O arcano 2, que é a papisa,
onde ela faz o princípio da polaridade junto com o gênero, e o 3 é a soma do 1 mais o 2, né? Nós temos o 3, que é justamente a gestação para formar o quê? Os nossos sonhos e projetos, a nossa matéria. Então, feita essa análise pitagórica, vamos fazer de tarô e de astrologia. Então, agora vamos lá para a nossa síntese de 2022 aí, Thiago. É isso aí, ó. Para quem não conhece, a K2Go é assim, a gente tem feedback, a gente resolve na hora, né? Então fica aí a numerologia, que legal, né? Número 3 é o número da sorte da Michelle, tá grávida aí, carregando a minha imperatriz, né? E eu fico muito feliz de poder fazer essa live, nós 5, né? Eu, Kogut, Michelle, Elaine e a Mariana, que está ali na barriguinha da Michelle, esperando para ser o novo membro da K2Go em abril de 2023. Então, a principal tendência de 2023 é que a família Camping cresce, né? E a família K2Go também. E falando sobre especificamente 2022, primeiro a gente tem que analisar que aconteceu coisa demais em 2022, né? Se for juntar aí eleição, Copa, teve crise, pandemia, e fora isso, teve o mundo de laboratório de prótese, que os laboratórios a gente tem identificado um crescimento muito interessante de quem se conecta com a sua verdade, né? Como o que você falou aí da numerologia, da imperatriz, é importante a gente entender qual que é o nosso foco. Foco é saber dizer não. E aí esse foco, você conseguir entender para onde você vai, te ajuda a crescer muito mais rápido, porque agora você tem um caminho, né? É muito mais difícil você ir para um lugar sem o Google Maps, um lugar que você não conhece, sem o Google Maps, do que ir para um lugar que você não conhece com o Google Maps. Então, quando você tem um caminho, quando você tem uma linha traçada, fica muito mais rápido esse caminho. E agradeço todo mundo que deu parabéns aí, estamos muito felizes aqui, todos nós, né, por esse crescimento da família. Mas uma coisa que eu queria falar sobre crescimento de 2022, né, Kogut, é que depois a Michelle vai falar no marketing, né? Mas a importância e a dimensão que ter essa recorrência ela pode trazer. Então, por exemplo, vocês que nos acompanham aí, toda quarta-feira estão ouvindo o podcast dentro da live, ou a partir de sexta-feira ouvem no YouTube ou nas plataformas de podcast, eu queria trazer alguns números para vocês que são muito interessantes. Olha como que ter recorrência durante 3 anos seguidos pode trazer resultados interessantes, mesmo num conteúdo 100% gratuito, né? Primeiro, não é segredo para ninguém que o podcast é um dos nossos principais ativos. A galera nos conhece, né? O nosso topo de funil de marketing é o podcast, a galera nos conhece, entende a profundidade do que a gente fala e conhece, inclusive, depoimentos de muitos clientes. Mas o que poucos sabem são alguns dados sobre esse podcast que normalmente a gente compartilha no final do ano, que é o que o Spotify nos traz. Infelizmente, a gente está em 16 plataformas de podcast, mas só o Spotify que fornece esse tipo de insight. Então eu vou trazer para vocês alguns desses números. Olha que legal, hein, pessoal? Não sei se nem todo mundo da K2Go sabe também, mas ó, nesse ano de 2022, nós criamos 2.579 minutos de conteúdos novos só no podcast. Então, fora sem contar esse e os próximos desse ano ainda, né? 2.500 minutos da gente falando igual doido. Muito possível, desses 2.500 aqui, uns 1.800 a 2.000 deve ter sido o Kogut, mas está tudo certo. O São episódio... 42 horas, 42 horas, olha que coisa bonita. Tudo falando sobre prótese, hein? Ou seja, se você quer conteúdo sobre prótese gratuito, ouve o podcast desde de cabo a rabo, só em 2022 foram 42 horas, são 3 anos. Então deve ter umas 100 horas de conteúdo aí, né? O episódio mais ouvido desse ano foi um interessante, que é imprimir e injetar ou fresar. Ele foi o mais ouvido e teve 331% mais streamings, ou seja, mais ouvintes do que a maioria no mundo. Olha que legal. Imagina 3 vezes mais do que a média dos podcasts ao redor do mundo. Esse episódio teve de ouvintes. O Odontocast está entre os 10% dos podcasts mais seguidos do mundo. E além de mais seguidos, a gente também está entre os 10% mais compartilhados do mundo. Por que isso aqui é tão importante da gente entender? Olha a potência que a prótese é, e a prótese brasileira. A gente está falando de podcast de futebol, podcast falando de homem, falando de mulher, falando de novela, falando de notícia, de política. E nós falando sobre prótese dentária, estamos entre os 10% mais seguidos e os 10% mais compartilhados do mundo.
Ou seja, a gente está num nicho pequeno? Está num nicho pequeno, mas é um nicho que se comunica e muito. Então a gente precisa entender essa tendência para 2023 e essa análise de 2022, né? Além disso, olha que Fica a dica interessante. aí para os patrocinadores, né, Thiago? Bom, que Verdade. tal começar 2023 aí com patrocínios aí no nosso OdontoCast, né? É um bom jeito de monetizar ele, né? Outra coisa legal é que em 2022 a gente fez alguns formatos diferentes de podcast. Por exemplo, a gente fez ali com o congresso, né, da PDESP. A gente falou sobre temas que não falam só sobre gestão, mas fala sobre técnicas também. Trouxe convidados diferentes aqui para dentro. E como resultado, 95% dos nossos ouvintes nos descobriram em 2022. Ou seja, nós temos 3 anos de podcast, mas Eu esse não ano sabia. a gente dobrou de tamanho. Olha que legal, 95% conheceram o Odontocast em 2022. Se você é um deles, manda uma mensagenzinha aí para a gente poder te identificar, saber quem que é e mandar um abraço, né? Outra coisa, desses 95%, 5% começaram pelo episódio 136, que é definindo o modelo de negócios. Então, para mim, e até uma tendência, e eu vou falar sobre isso depois, uma tendência para 2023 e que a K2Go começou a desbravar esse mato, né? Entrou onde estava tudo mato ali para o laboratório de prótese, é modelo de negócio para o laboratório de próteses. E é um tema tão importante, tão em voga, que uma grande fatia de ouvintes começou a ouvir o podcast nosso por causa do modelo de negócio para o laboratório de prótese. E o que é interessante disso é porque a gente escreveu um livro, né? A Michelle, ela mostrou o dela aí, eu vou mostrar o nosso aqui também, da K2Go aqui, eu e o Kogut escrevemos para o Congresso, que fala especificamente sobre como definir seu modelo de negócio. Então, se você está com dificuldade para isso, não quer fazer uma consultoria só por causa disso, compra o livro lá, na Quinta Essência, do Congresso Pro Experience, que lá tem muita informação para você poder definir o seu modelo de negócio especificamente. Então, se você veio por causa desse episódio, fica aí a dica. Hoje, o nosso podcast está entre os top 10 mais ouvidos de 320 fãs. Então, 320 pessoas dos podcasts que ouvem, nós estamos entre os top 10. Nós estamos entre os top 5 de 247 fãs. E estamos top 1 de 118 fãs. Ou seja, assim como o Elton, assim como a Lu, são ouvintes que estão sempre ali com a gente, né? São assíduos mesmo e que, de fato, tem ali como top 1, top 5, top 10 de podcasts que ouvem o Odontocast falando sobre prótese dentária em português no Brasil. Ou seja, nós somos, pessoal, juntos aqui, somos muito mais fortes, somos gigantes. E o que é interessante disso é porque, normalmente, quando eu vou definir o modelo de negócios, Kogut, Michele, Elaine, primeiro eu tenho que entender a realidade do laboratório. Então eu começo fazendo uma análise SWOT, depois a gente quebra aquilo ali num business model Canva, quebra ali também em um funil de marketing e depois cria uma meta, né? E aí o que é legal? Quando a gente pega o funil de marketing, ou quando a gente pega o business model Canva, ali tem dois quesitos interessantes. Um é a comunicação. O outro é o canal de comunicação. E quando a gente fala, quando eu pergunto quais são os canais que você usa para se comunicar com o seu cliente, a resposta normalmente do laboratório é eu uso WhatsApp, telefone e às vezes uns ou outros têm aplicativos, por exemplo, o Let2Go para poder se comunicar. Mas, pessoal, existem várias outras formas de se comunicar com o seu cliente. Você pode fazer eventos presenciais, você pode fazer um podcast falando só sobre a parte técnica, e é gratuito, gente, não tem custo nenhum, só tempo, né, que é caro também no final das contas. Mas isso é uma análise que a gente faz sobre 2022, sobre como a comunicação e como os modelos de negócios criaram uma importância gigantesca no meio da prótese, né? Então, o que eu queria trazer para esse lado aí do funil de marketing, da comunicação, eu queria que a Michelle falasse um pouquinho, não só sobre a análise de 2022, mas principalmente sobre essas tendências para 2023, porque o marketing ganhou uma notoriedade muito grande, né, Michelle? Nossa, verdade. Primeiramente, gente, eu estou emocionada ouvindo esses dados do podcast, né? Eu lembro do dia que foi começado esse podcast, que eu estava com vocês na praia e auxiliando na gravação. Uma gravação, assim, muito mais amadora do que hoje, mas é uma coisa que eu sempre falo e vai continuar sendo uma tendência para 2023, 2024, é a consistência, né? Até estava contando para os meninos hoje de algumas reuniões que eu já tive com grandes empresários da prótese,
citando aí Marco Celestrino, Giovanni Junks, né, que está só crescendo. E quando eu pergunto para eles o que trouxe esse resultado, e aqui na K2Go também, o que nos trouxe esse resultado que o Thiago acabou de demonstrar, foi a consistência. E consistência é fazer sempre e sempre melhor, né? Não é estagnar ali naquela qualidade. Então a gente começou o podcast fazendo, como o Thiago falou aqui, né? Feito é melhor que perfeito. Só que hoje ele tomou um corpo diferente e ao mesmo tempo ele tem um profissionalismo por trás. A gente estuda cada tema que vai vir aqui para vocês, cada convidado que vem aqui, ele passa por uma curadoria para estar aqui com vocês, né? Tudo que a gente compartilha, a gente pensa muito antes de trazer para vocês, porque justamente não adianta só ter a consistência, só fazer, né? A gente tem que fazer também com qualidade, porque hoje são 165 episódios, imagina a responsabilidade, né? E eu costumo falar que às vezes eu tô aqui nos bastidores com os meninos e nem toda semana, às vezes, né, tá aquela mesma semana que você tá no seu ambiente de trabalho. Muitas vezes a gente é surpreendido pela vida. E o que a gente faz nessas horas? Manter o foco, né? Então, não teve uma semana aí que o podcast não saiu. Já teve vezes que a gente precisou gravar em uma semana 3 para poder sair nas outras semanas, mas nunca aconteceu a gente não postar. Então, isso é uma coisa que eu acredito que é uma tendência, né, para todos os anos aí. E a verdade, né? O Kogut gosta bastante quando eu cito esse aspecto, porque é uma coisa também que é a base aqui da K2Go. A gente sempre compartilhou com vocês a nossa verdade e a gente sempre incentiva os clientes a compartilharem a verdade deles também, porque é isso que diferencia uma empresa da outra. A verdade é que qualidade, prazo de entrega, preço, valor, isso tudo muitas vezes é muito parecido. Mas o que é diferente entre todos nós e todas as nossas empresas? As nossas verdades, as pessoas que estão por trás daqueles negócios. E é isso que faz a gente engajar com uma empresa e talvez não com uma outra empresa. Até isso eu trabalho muito com a Elaine ali nos recursos humanos, né? Porque realmente as pessoas são os motivos das empresas continuarem existindo, né? Então, eu vejo que no marketing, como os meninos antecederam aí para mim, houve um crescimento muito grande em 2022, não só em 2022, né, mas em todos os últimos anos aí, o marketing está numa crescente muito grande e esse digital, com o advento da pandemia, ele teve uma explosão, né, muito rápida. E o que eu percebi é que talvez em outras empresas isso era mais perceptível e talvez era mais comum trabalhar o marketing, né? Nos laboratórios de prótese era uma coisa talvez feita com um pouco mais de amadorismo, talvez com menos técnica, menos profissionalismo. E nos últimos anos que eu acompanho as consultorias, esse cenário mudou drasticamente. Os clientes estão muito mais informados, eles têm muito mais bagagem sobre o marketing digital e têm terceirizado o marketing muito mais. O que antes a gente via ali o próprio dono fazendo, se dividindo entre várias funções. Hoje aqui na consultoria, assim, a grande maioria dos clientes tem alguém na equipe específico só para fazer marketing. E hoje, ainda mais do que isso, tem clientes que já tem uma pessoa também para fazer o comercial. Então, são duas funções estratégicas que vendem, que aumentam a autoridade do laboratório, que melhoram o nome da empresa, o nome do TPD e de cada colaborador que está ali, que eles têm investido mais. Então, a gente via os laboratórios ali com setor de CAD, setor de acrílico, setor de orto. Hoje também tem setor de marketing, tem setor comercial. E eu vejo que essa é uma tendência também para 2023. As empresas, os laboratórios de prótese vão ter mais gestão financeira, né, que a gente sempre está falando aqui, mas também mais gestão de marketing, porque eles estão entendendo mais a importância, porque antes era muito aquela troca, aquela indicação, o boca a boca que vendia ali do laboratório. Só que hoje se percebe que as plataformas digitais também trazem essa troca, também trazem essa indicação. E a gente aqui na K2Go utilizou muito desse formato, né, com as nossas multiplataformas, para conseguir alcançar os resultados que a gente buscava. O marketing digital foi um grande pilar. É um grande pilar até hoje, né? O Thiago falou do podcast, que é um formato diferente de conteúdo, que eu não vejo muitas pessoas utilizando ainda. Mas a gente tem o WhatsApp, que é uma das redes mais utilizadas pelo laboratório no dia a dia,
e que vai continuar em crescimento, pessoal. Atendimento, vendas, o WhatsApp é uma super tendência para 2023. O Instagram e o Facebook continuam como uma grande tendência, né, para 2023. O TikTok, que ainda tem muito laboratório com receio de entrar, muita gente, na verdade, com receio de entrar, mas é uma plataforma que ela veio para mudar o cenário, tanto que vocês podem perceber que a maioria dos conteúdos hoje são no formato de vídeo. E o próprio Instagram e o próprio YouTube, que eram as maiores plataformas aí de compartilhamento, elas também transformaram os seus formatos. Antes o YouTube, ele investia muito naqueles vídeos longos, naqueles tutoriais. Hoje em dia lá no YouTube não tem aqueles shorts, né? Não tem aqueles pequenininhos ali. Então ele já tá o quê? Mirando ali no TikTok, no Instagram, que era uma plataforma completamente de fotos. A ideia era ser um álbum. Hoje em dia tem o Reels e é o que ele mais está investindo, né? Então eu percebo esse crescimento dessas redes, YouTube, todas essas plataformas vão continuar crescendo, mas uma que eu vejo poucos laboratórios utilizando e eles têm muito medo de ter é o site, né? A gente nas consultorias de marketing, a gente ouve muito falar que site morreu, mas não é isso não, viu, pessoal? O site é uma plataforma onde você consegue colocar os seus conteúdos de um formato muito estratégico, inclusive ter a ordem de serviço digital, ter a conexão ali com o seu cliente, e assim, de uma forma muito mais personalizada e profissional. A gente viu muitos golpes através do WhatsApp, através do Instagram, então aquela plataforma que a gente via sendo muito utilizada para venda, né, o WhatsApp, o Instagram, a gente está vendo muitas empresas redirecionando para o site. A K2Go é uma delas, né? Que também, como uma das plataformas, utiliza o site, o e-mail, ligação, né? Tudo isso ainda é válido, né, pessoal? E também marketing não é só essa parte digital. O Thiago falou ali que a gente faz o site para vocês, e é verdade, aqui na K2Go a gente tem o serviço digital gráfico, a gente faz site, a gente faz artes para as redes sociais, a gente faz ordem de serviço, a gente faz tabela de preço. Todos esses tipos de materiais gráficos também fazem parte do seu marketing, agregam valor no seu modelo de negócio, né? Uma outra coisa que a gente faz aqui na K2Go e continua sendo uma tendência para 2023, assim que definir um modelo de negócio ali com o Thiago, tá com a gestão bem organizada, né? Os números, é a hora de fazer a identidade visual. Se você já tem uma identidade visual, talvez esteja na hora de fazer um rebranding, né? Trazer uma renovada naquela comunicação para mostrar esse tempo novo, né? Mostrar essas mudanças. E tudo isso deve acompanhar todas essas tendências do mercado que está muito mais digitalizada, né? Nos laboratórios a gente está acompanhando cada vez mais essa digitalização. E uma frase que o Thiago sempre fala, né? É ser digital antes de ter o digital. Então é muito importante você hoje investir nessas plataformas digitais, nessa comunicação mais estratégica, com a sua verdade, com consistência e com mais profissionalismo, porque isso tem trazido resultados imensuráveis, né? Para quem aí trabalha só com a parte da prótese mesmo, já tem muito resultado com as redes sociais, mas quem também dá curso, aí a gente viu que esse mercado dos cursos em 2022 cresceu, hein, Thiago? E ó, é dinheiro, né? É muito dinheiro mesmo, gente. É se comunicar com estratégia. A Karina tá falando aqui, falou tudo ali. Obrigada, Karina. E com estratégia com as pessoas certas, pessoal. Porque uma coisa importante, na hora de contratar um serviço de marketing, é importante lembrar que vocês são laboratórios de prótese. E é uma área muito específica. Então, às vezes, se eu contrato uma agência que ela não conhece esse mercado, o trabalho não vai ser completamente personalizado e eu não vou ter a entrega necessária. Talvez eu vou ter um retrabalho muito grande de ter que ensinar a técnica, mas redirecionar a estratégia do marketing ideal para esse modelo de negócio, esse formato. Aqui na K2Go, na nossa consultoria, a gente trabalha com diversos formatos. Desde laboratórios que não têm uma equipe de marketing, laboratórios que têm equipe de marketing, laboratórios que contrataram a agência. E o nosso papel aqui é auxiliar essas empresas, né, que fazem essa terceirização do marketing para vocês, a trazer essa técnica específica para o laboratório de prótese, né? Então, trazendo esse diferencial, esse plus, que é realmente segmentar. O marketing é muito abrangente,
Não dá para pegar o pacote do marketing e simplesmente aplicar em qualquer modelo de negócio, tá? E uma coisa que eu tenho ouvido falar também, que é uma tendência já para passar para a Elaine, são os anúncios. Nunca fui tão perguntada pelos clientes quanto como potencializar minhas vendas através da propaganda paga, através dos anúncios. E esse tema tem uma aula muito legal, até bônus, lá no curso do Kogut, lá, de gestão lucrativa para laboratórios. É um tema que a gente vai abordar muito mais em 2023 e que eu sei que é uma tendência. Mas como eu falei, Elaine, com as pessoas certas, se eu faço anúncio sem saber como faz e vou jogando dinheiro ali, o que que eu faço? Jogo fora, né? Então tem que ter as pessoas certas, né, Elaine? Isso é verdade. E trabalhar com pessoas e lidar com pessoas ainda será um grande desafio, inclusive para 2023. Foi desafiador em 2022? Foi, eu vi muito isso. Meu Deus, foi praticamente o ano inteirinho escutando o quanto é desafiador trabalhar com pessoas. Isso vai acabar? Não. Eu tenho uma notícia para dar? Não. Então, é nós que precisamos escolher como eu escolho lidar com esse desafio. Nós precisamos escolher. Ou eu corro, ou eu fujo, largo tudo, né? Jogo para cima e largo mão de tudo. Ou eu escolho enfrentar. E eu escolhi enfrentar, né? É um grande desafio. É uma paixão que eu tenho, assim, é uma paixão que eu tenho um brilho nos olhos, eu tenho uma alegria quando eu falo do processo de desenvolvimento humano. É um desafio para mim também, é. E agora, nesse finalzinho de ano, então, meu Deus do céu, como apareceu coisas, assim. Eu até brinquei com o Kogut, como seria fácil a gente pegar essas pessoas e colocasse numa planilha, e a gente fosse ajustando essas pessoas na planilha, né, e fosse se consertando. E fosse assim, mas não é. Cada ser humano é único, cada ser humano é individual, cada ser humano, cada um tem as suas necessidades, cada um tem os seus poderes, né? Então, é com esse processo, é pensando nesse processo, é pensando nesse desafio, entendendo o quanto é desafiador, né? Apesar da repetição, é desafiador lidar com as pessoas, mas eu preciso escolher como eu vou lidar com isso. E por isso que eu falo tanto do autoconhecimento. Como é que eu vou acessar se eu não conheço? Possível eu acessar o que eu não conheço. Então, às vezes as pessoas elas têm dificuldade de acessar as próprias emoções, de governar essas emoções, porque elas também não se conhecem. Então, nada melhor do que se conhecer, ter o autoconhecimento, o como eu funciono e os meus poderes. Onde estão os meus poderes? Os meus poderes estão aqui, estão dentro de mim, né? O fabricante, quando ele me fez, né? O criador, quando ele me formou, ele já me formou com muitos poderes. Só que esses poderes estão lá, tá guardadinho, tá lá dentro. Muitas vezes precisa ser explorado. E a gente consegue fazer isso sozinho? Dificilmente a gente consegue fazer isso sozinho. É possível? É, através de muito estudo. Só que se a gente tem o acesso, se nós conhecemos as pessoas que têm essa facilidade de descobrir dentro de mim esses poderes, facilita bastante, né? Isso facilita e muito se tem alguém para explorar isso. Então, acredito que todos nós, isso é uma verdade, a gente fala muito sobre verdade aqui, isso é uma verdade quando eu falo que todos nós somos poderosos. O Kogut fala muito sobre nós temos um pouco de Deus dentro de nós, e é verdade. Nós nascemos com poderes dentro de nós, esse poder precisa só ser ativado. E desenvolver pessoas é isso. Não é complexo, parece ser tão complexo, parece ser tão abstrato, mas não é. Eu só preciso usar esse poder, o poder que está aí dentro de cada um que está ouvindo essa live, que é técnico, que é empresário. Eu até comentei hoje, né, que a palavra que eu mais escutei também, a frase que eu mais escutei esse ano foi: eu preciso ter uma equipe autogerenciável, Elaine. Eu quero ter uma equipe autogerenciável, eu quero poder sair um pouco mais da bancada. Por onde eu começo? Treinando, treinando conhecimento. Eu acredito que a grande maioria daqui tem conhecimento, habilidade, capacidade, estratégia, né? A grande maioria do técnico em prótese dentária tem estratégia. Só precisa perder o medo e ser mais ousado e pensar com mais estratégia. O que eu vou fazer para desenvolver a minha equipe da melhor forma possível? Como? Conhecendo. Eu só acesso aquilo que eu conheço.
né? Eu já estou aqui filosofando, né? Mas eu quero passar para o Kogut para falar um pouco mais sobre Não, isso, mas o porque se eu falar, treinamento, eu não Elaine, paro. é importante ressaltar que o treinamento não é só aquela aulinha de sábado de 2, 3 horas, aquele curso que você compra, que nem o curso de gestão. O treinamento é no dia a dia, é no acompanhamento diário dos profissionais que você precisa desenvolver nesse objetivo de ter o laboratório autogerenciável. Concorda, Elaine? Plenamente. E existe estratégia para isso, né? E o treinamento é no dia a dia. Um dos métodos que eu falo aqui na K2Go para os nossos clientes, né? E vou aí passar para vocês, são 3 técnicas apenas. E elas são técnicas simples, que é ensinar, orientar, corrigir e delegar. Eu falo muito sobre isso, né? Ensina, orienta, corrige, delega, porque é tão simples a gente falar, é só delegar. Escuta, está sobrecarregado? Delega, é só delegar. Não, mas a gente sabe que não é só delegar. Essa pessoa ela precisa ter uma maturidade profissional para receber esse trabalho. E isso é no dia a dia. É o quanto esse líder inspira esse outro colaborador em relação a esse processo de desenvolvimento. A gente fala da comunicação e a comunicação tem esse poder. Através da minha comunicação, eu tenho total poder de fazer as pessoas se sentirem poderosas, autoconfiantes, como eu também posso fazer elas se sentirem pequenas e incapacitadas. A minha comunicação tem esse poder de falar, você consegue, eu vou te ajudar, vem cá, vem ver eu fazendo. Essa é uma das técnicas, né? Ensinar. Como que eu ensino? Vem cá, eu vou fazer, eu faço e você vai olhar. E o orientar? Faça você, eu quero ver você fazendo. E depois corrigir. Aí entra o controle de qualidade. Eu vou fazer o controle de qualidade desse meu técnico, assim, de forma mais profunda, para que ele aprenda a fazer o certo, para que ele veja como é o certo. E aí entra o controle de qualidade, aí pronto, aí a gente começa o processo de delegação. Aí entra plano de cargos e salários, plano de carreira, né? E todo esse compilar e essa cápsula, com certeza, a gente tem aqui na K2Go. Oh, Elaine, você falou um ponto aí que para mim é a síntese de 2022. Para mim, se eu fosse resumir tudo, de tudo que a gente passou e tudo que eu observo aí nos empresários, nos amigos da Próxima, do Brasil, do mundo, é que nós tivemos uma grande viagem, uma viagem interior de autoconhecimento. E nessa viagem tem gente que encontrou uma caverna escura, tem gente que encontrou um quartinho lá cheio de espada de poder, cheio de armas, para enfrentar com um poderio, com um arsenal muito mais poderoso, encontrou dentro de si. Tem gente que se assustou porque tinha muitos monstros, tinha bicho de 7 cabeças, que colocou ele amedrontado. E nessa viagem é importante que você busque ajuda. É uma coisa que eu converso muito com a Karina, que está aqui conosco, né? Minha noiva, ela é psiquiatra, já médica formada há mais de 12 anos agora, né? E agora nós estamos montando o consultório dela aqui em Curitiba. Como aumentou a demanda de psiquiatria, principalmente renovação de receituários, são pessoas que estão buscando. E o que é a psiquiatria, né? Qual que é a linha tênue que separa a terapia, né, o psicólogo, do psiquiatra? É quando a coisa começa a pegar de um jeito que você tem que medicar, você tem que dar ali um basta naquilo para poder dar um alento. Uma pessoa que tem uma síndrome grave, um pânico, um medo terrível, e a gente viu isso acontecer com muita frequência nesse ano. Então essa viagem anterior, ela foi necessária. Por quê? Porque nós viemos de uma pandemia, depois nós entramos, será que eu invisto? Será que eu volto? As pessoas tiveram que conviver com os próprios maridos, esposas e filhos, todo dia dentro de casa, com seus pets, né? Deixou de trabalhar fora para trabalhar em casa. Então isso gerou muito autoconhecimento, tá? E isso daí foi para muito melhor. Então, para mim, a síntese é que foi um ano de semeadura. Nós temos hoje, eu até fiz uma estatística mais cedo aí numa reunião interna nossa, nós estamos atendendo hoje 40 empresas. Hoje, nesse momento, nós estamos entre consultorias, novas consultorias, assessorias, estamos atendendo 40 empresas diferentes. E eu vejo que são pessoas que estão entendendo que para onde que eu vou, estão buscando ajuda. E eu sempre comento quando a gente faz a entrevista interativa, né? No momento em que você dá ok, que você entra para a consultoria, não é só você mais 4 no laboratório, é você mais 4 mais 8. Porque a gente já cria o grupinho de WhatsApp e já começa a tratar. E começa a tratar quem? Primeiro a Elaine, que entra fazendo sua análise DISC, que é uma verdadeira terapia. E por falar nisso, a Elaine, ela é terapeuta graduada.
Então ela começa a entender o seu momento. E nesse momento vem uma série de questões em relação à sociedade, em relação a funcionários, em relação a si mesmo, para onde que eu vou, o que que eu faço, e a gente fala, calma, gente. Calma, sem pressa nem pausa, com muita profundidade, a gente vai tratar aí do caso da sua empresa, que acaba tratando a gente mesmo, né? Então, para mim, esse 2022 foi super importante nisso, nessa viagem interior. Enquanto tendências para 2023, eu tenho algumas empresas de pesquisa, tem a Millennium, lá do Canadá, que eu já fui um dos contribuidores no segmento odontológico quando eu estava na indústria, tem a Global Research, que trabalha com pesquisa em todos os segmentos, e eu dei uma espiadela. Diz que o segmento odontológico global, apesar de todas as crises que está enfrentando, principalmente a crise energética na Europa, essa polaridade que nós temos no Brasil hoje no cenário geopolítico, mas o setor odontológico continua crescendo uma taxa acima do crescimento dos mercados globais, 7,2% ao ano, chegando a 346 bilhões anuais no ano de 2025, que é o que se espera, essas tendências. Esse Global Research é muito sério nas pesquisas. E aí a gente começa a verificar quais são as tendências no mercado odontológico. Tá? E eu separei aqui algumas questões como alerta. Independente do modelo de negócio agora, mas existem tendências que já é um caminho sem volta. Eu listei aqui algumas bem rapidinhas, a gente não vai ter tempo nessa live, mas, por exemplo, moldagem digital. Moldagem digital e metal fria, um caminho sem volta. Metal já está proibido em alguns países. Quem acompanha nosso trabalho já sabe disso. Quanto tempo vai demorar para acontecer isso no Brasil? Pelo que você vai substituir? Pela zircônia? Pelo de silicato? Qual vai ser o modelo de produção? Se eu não vou mais ter o sistema de metal, eu vou prensar, eu vou injetar, eu vou planejar e fresar. Então, são coisas que você tem que começar a se preocupar. Mas, de qualquer maneira, uma coisa a gente vê, né? O laboratório que não tiver equipado para receber um arquivo, independente do seu modelo de produção, para receber um arquivo e transformar esse arquivo num projeto, ele vai ficar fora do mercado. Eu já falei isso em alguma live, que nem o rei do carburador, né? Toda cidade que eu ia tinha lá o tal do rei do carburador, né? Hoje não tem, cara. Pode ser um ateliê para mexer com carros antigos, mas não tem. E o grande dilema dos laboratórios, e aí entra no ponto inicial do Tiago, aí, falando enquanto tendência, depois devolvendo para o Tiago falar aí de modelo de negócio, se aprofundar um pouco mais nesse tema, que é super importante, você tem que definir um modelo já ponderando como que cabe o digital nesse modelo. Porque o grande problema dos laboratórios não é um laboratório ateliê, que tem 1, 2 funcionários no máximo. É alguém para ajudar no administrativo, alguém no gesso, na impressão, né, e a gente se vira. Não, esse cara conhece, ele sabe quem são os dentistas, ele é tudo empírico ali, ele consegue se virar, consegue até ganhar dinheiro. A gente tem vários exemplos disso. Não é aquele laboratório que é gigante e o dono não está mais, os sócios não estão mais na produção. Esse cara ele tem outros problemas, tá? Que não é ficar na bancada, é orquestrar aquilo tudo, né? Quem que é o gerente geral, quem que é o gerente comercial de marketing, né? Quem que é o gerente de produção, como que eu faço a lógica de fluxo de entrada e saída de trabalho, né? Mas esse cara ele ainda está. O grande problema é aquele laboratório onde o dono ainda está na bancada, ele passa lá 80%, 90% do tempo dele na bancada e ele tem 5, 6 funcionários. Aí que o bicho pega. Se você está nessa situação, avisa aí, manda um direct aí. Você está nessa situação, 5, 10 funcionários, e você ainda é o técnico principal do laboratório. Por quê? Porque enquanto você está fazendo o dente, criando sorriso, está fazendo uma coisa muito legal, mas você não está fazendo gestão, você não está tomando o pulso. Você não está vendo o que está acontecendo, você não está vendo as oportunidades, você não está vendo o risco tributário, você não está vendo a oportunidade que você tem lá da redução dos custos invisíveis. Você não está conseguindo fazer gestão, não dá para fazer. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Não dá para fazer as duas coisas, colocar a mente em duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, outra tendência muito grande aí, o prontuário eletrônico. Você ter disponível, tá? Todo o odontograma, o registro fotográfico, a anamnese, tudo eletrônico, que você possa circular de uma clínica para outra, porque às vezes o paciente ele tem que passar lá
pelo protesista, pelo bucomaxilo, pelo endodontista, e esse prontuário ele tem que ter uma velocidade e uma acuracidade em cima disso, né? Então, prontuário eletrônico, mais uma tendência. Teleplanejamento e telemonitoramento. Na pandemia, a gente já viu até consultas sendo feitas, avaliações sendo feitas na plataforma do Google, na plataforma do Zoom, para você fazer um acompanhamento, um monitoramento. Então, você tem que se equipar nesse sentido, você tem que entrar nesse universo. Ordem de serviço digital. A gente já cansou de falar aqui nas consultorias, até eu peço perdão por repetir mais uma vez, mas metade dos trabalhos que chegam no laboratório chegam faltando alguma informação que impossibilita a confecção imediata da prótese. E eu estou falando de trabalho simples, não aquele complexo que tem que juntar protético e dentista lá para chegar numa conclusão sobre material, sobre posicionamento de implante, de componente, sobre posição da prótese. Não, tô falando assim uma coroa simples, um coping simples. Chega lá faltando alguma informação que impede a produção. E quando você tem uma ferramenta digital para você submeter essa ordem, se você não coloca lá a cor do dente, não submete. Então, isso é uma tendência, por isso que nós investimos muito em soluções e software, que depois o Thiago pode explorar um pouquinho mais aí, já tornando disso uma realidade já hoje na prótese. Então, isso são tendências. No plano macroeconômico, já passando aqui, encerrando a minha parte aqui de tendência 2023, uma recomendação. Comece a olhar muito mais oportunidades da porta para dentro, a não ser que você esteja começando agora e precisa desenvolver a tua cartela de clientes. Aí sim você tem que colar aí na Michelle para ver ali no marketing, no comercial, o que você pode fazer. Mas você que já tem um laboratório, que já está aí no mercado há mais de 3, 4, 5, 10, 20 anos, comece a olhar mais oportunidades de porta para dentro, porque tem muito dinheirinho nessas gavetas. Porque o que acontece hoje no cenário macroeconômico, tá? A gente veio lá de março de 2020, até dei uma entrevista aí para uma rádio falando da taxa Selic e seus impactos na prótese do Brasil. Quem quiser tem aí nas plataformas, aí tem essa matéria que eu gravei lá no comecinho do ano. Nós estávamos com uma taxa Selic de 2% ao ano. Primeiro, o que é a taxa Selic? É o custo do dinheiro. É o Banco Central, o custo do dinheiro, o banco de varejo, ele vai lá, o banco de atacado mesmo, ele vai lá, pega esse dinheiro e ele distribui na forma de linhas de crédito e financiamento, seja um Pronamp, seja uma linha do BNDES, ou seja, no varejo, um empréstimo pessoal, um empréstimo CNPJ de capital de giro. Em cima desse custo, você consegue uma boa taxa pagando 3 vezes mais caro. Por exemplo, quem pegou Pronamp lá em março, abril do ano passado, desse ano, pegou pagando uma taxa de 7, 8% ao ano, mas a taxa básica estava em 2%. Hoje, a taxa básica está em 13,7%. Imagine, multiplique isso por 3, 13,7%. Então, nós já estamos pagando uma taxa básica 3 vezes maior e no varejo chega a ser 10 vezes maior isso ao ano. Tenta atrasar a tua parcela do cartão de crédito. Você vai pagar lá 8, 9% ao mês, tá? Quando você tem uma taxa básica de 13,7% ao ano. E o que vai acontecer enquanto tendência? Tá? Enquanto tendência para 2023, pelo menos até o primeiro semestre, ela deve ficar estabilizada dentro dos 2 dígitos, entre 11% e 13%. Isso, como que eu traduzo isso para o dia a dia do meu laboratório? Primeiro, que inviabiliza novos investimentos. Você tem que ter cautela. Segundo, que a tua liquidez começa a valer dinheiro. Eu atendi muitos clientes na análise financeira falando assim, olha, você tem 300 mil aí de reserva financeira, vamos colocar isso na produção, porque o laboratório está dando 20% na última linha. Olha só, 20% ao mês, e você está ganhando 0,6% ao mês no mercado financeiro. Então, vamos colocar esse dinheiro para rodar. Agora, quando eu tenho uma taxa, quando eu tenho o meu dinheiro valorizando lá 2%, 3% lá numa aplicação relativamente segura, eu vou dizer, olha, cuidado, não é hora de você ficar aí entrando em grandes compromissos. Então, aproveite esse momento de primeiro semestre e comece a olhar suas oportunidades da porta para dentro. Porque, segundo as estatísticas, além de perder metade do teu tempo do laboratório, do custo do laboratório, buscando informação para fazer a prótese, que a gente acha isso um absurdo, e tem jeito de você resolver isso, você tem muito dinheirinho ali
na comunicação entre processos. Você tem custo invisível. Hoje nós temos uma estatística aí que eu fiz em mais de 60 laboratórios, que em média se gasta 13% ao mês só com retrabalho. 13% é a cada 100 mil de faturamento, você gasta 13 mil reais, é muito dinheiro. É mais muitas vezes do que sobra na última linha aí para você. Então, enquanto tendência é isso, primeiro semestre, acomodar, o mercado tá, o cenário político está polarizado, a gente não sabe o que vem por aí, quem falar tá mentindo, é pura conjectura. As coisas vão acontecer de maneira muito rápida, como eu falei aqui no começo da live, né? Tudo que você fizer para o bem ou para o mal vai ter um reflexo muito rápido, e se você tiver aí um bom capitalzinho, uma boa reserva de capital, com certeza, e olhando para dentro de casa, você vai crescer muito a partir do segundo semestre, daí é a época da colheita. Isso aí, cara. Que análise maravilhosa, bem embasada. É por isso que eu te amo, cara. É maravilhoso ouvir ideias desse jeito e ideias bem embasadas do que pode acontecer. E falando sobre o que pode acontecer, a gente fez uma live muito parecida com essa no ano passado. E o que a gente falou é que, ó, quem não estiver seguindo o seu propósito vai ser igual uma onda, uma tsunami. Né? Quem não estiver seguindo vai se afogar. Olha só, Quem estiver olha seguindo vai só. surfar Aqui nela. agora é a Diga. viagem de autoconhecimento. Não. Eu lembro dessa live e a gente falou, ó, cuidado, cara. Porque a gente já estava vendo que a coisa estava começando a pegar. Tinha muita gente aí, eu até falei, né? Durante a pandemia eu recebia ligação e mensagem de empresários da prótese aí, entrando em desespero. Não sabia o que fazer. Tá? Então a gente falou, olha, propósito, segue teu propósito. E Segue seu agora propósito. a Karina está com um cliente aí, vai fazer fila aí, a hora que inaugurar o Quem não seguiu o propósito, ao invés de falar com a consultoria, agora tem que falar com a tá psiquiatra, né? com a E aí, psiquiatra. Kogut, uma coisa que eu queria trazer, que você trouxe, que é muito importante, até para começar a encerrar aqui, porque a gente gosta de se manter em uma hora, né, pessoal? Mas o que é interessante dessas tendências por exemplo, né, tem toda essa parte à distância, então planning centers estão surgindo para tudo quanto é lado, tem que fazer isso da forma correta, tá, gente? Tem que ter precificação certa, tem que conseguir se regularizar, tem que ter CNPJ, CRO, um monte de coisa, um planning center, né? Tem outra parte também que é importante da gente falar, que é essa da comunicação, Kogut, que eu queria trazer muito importante sobre isso. Eu estou diariamente cuidando do Lab2Go, estou até com o uniforme hoje, estou uniformizado, né? E é interessante porque a gente trouxe pensando exatamente no futuro, né? E aí quando a gente vai conversando com a galera que está começando a tentar implementar, eles vêm com a mente de trás, lá do passado, quer tentar trazer uma coisa que usa há 30 anos no mesmo laboratório, quer trazer para um software que é novo e que está pensando para o futuro. Porque a gente tem que entender que uma tendência para o laboratório de prótese para 2023 já é você se tornar um e-commerce, é você se tornar uma loja online. Então, você ter uma ferramenta de comunicação direta para o dentista, e não só comunicação, mas venda também, é uma grande tendência para 2023, e infelizmente, eu vou te decepcionar agora. Mas você não vai conseguir cobrar do seu dentista num e-commerce falando, olha, eu faço o vazamento do gesso, eu faço o modelo, eu faço o coping, eu faço a estratificação. Não, você faz uma coroa. O que está no meio do caminho não importa para o dentista. Ele quer saber qual trabalho você vende por quanto. É igual comprar um carro. Você não compra um carro e escolhe que quer ter roda. Você tem até uns a mais ali que você pode colocar, né? Mas ele vem com roda, ele vem com volante. O que é necessário para produzir um serviço, você precisa. Então tem que mudar a mentalidade para poder entender que o seu laboratório ele chegou até onde ele está agora por competência sua, ele fazendo o que você faz hoje, mas lá para o futuro tem que mudar. É igual criar um filho, né? O desafio que a gente vai ter, eu e Michele com a Mariana aqui agora. Eu não tenho que pensar como criar a Mariana para como ela está, como o tempo está hoje, com a mentalidade que eu tenho, que a Michele tem, o Kogut, a Elaine e que a civilização tem. Eu tenho que pensar para daqui 18 anos como é que o mundo vai estar e o que eu tenho que treinar ela para ela se preparar para isso. E o seu laboratório é a mesma coisa. Você não tem que pensar, nossa, mas eu controlava a comissão desse jeito. Ah, mas eu me comunicava desse jeito. Ah, mas meu estoque é assim. Ah, não, mas isso aqui minha equipe não vai aceitar. Não. Se você não repensar esse seu modelo de comunicação e entender que agora o seu laboratório... Sabe o que é um laboratório digital, pessoal? É um laboratório virtual. Não é só que você tem equipamento digital que você é digital. Você tem que se digitalizar. Saber se comunicar da forma correta. Essa é a principal tendência para 2023. É o digital. E quando a gente fala de digital, não é só equipamento. É software também. É comunicação. É contato. É tudo isso. Tá? Então, fica aí esse detalhe importante. Um convite para você. Né? Conheça o Lab2Go. Agora está até aberto para quem não é de consultoria, mas é muito engraçado ver quem é de consultoria
começando a implementar o sistema, e quem não é de consultoria, vem um monte de sugestão. Olha, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falo, mas foi pensado exatamente para não precisar. Tiago, como é que eu imprimo a ordem de serviço aqui para colocar na caixinha? Não precisa. Como é que você vai colocar o anexo do seu STL, do escaneamento intraoral, no papelzinho? Não tem jeito. Você tem que ter um software. Ele não precisa de papel e caixinha mais, pessoal. Vamos mudar a cabeça e entender que 2023 é a hora de você se conhecer melhor, entender qual é o seu propósito e o seu foco. E aí, passando para as mensagens finais de cada um, eu queria falar claramente com vocês, pessoal. Foco é saber dizer não. E esse é o momento de você entender qual é o seu modelo de negócio, como o seu laboratório vai funcionar esse ano, daqui 5 anos e daqui 10 anos, e começar a se organizar para isso. O modelo de negócios diversificado, que é aquele que tem o premium, tem o tradicional, tem área de curso, tem consultoria técnica, tem um monte de coisa no meio do caminho, não é impossível, mas é difícil pra caramba. Então, se você fizer da forma correta, se organizar para fazer um modelo de negócio, segmentar, fazendo o que você sabe fazer bem, isso aí vai fazer uma diferença muito grande para o seu 2023. Michele. 2023 é um ano de oportunidades, mas não quer dizer que ele não vai ser desafiador. Vai desafiar todos nós, né? Eu tenho meu desafio pessoal, como o Thiago falou, né? Criar uma menina para o mundo agora. Mas um desafio que eu quero auxiliar vocês é a fazer o marketing com mais estratégia e utilizar essas ferramentas digitais para potencializar as intenções de vocês. Querem alcançar mais clientes, querem aumentar a autoridade, querem conseguir posicionar o preço melhor, usem o marketing digital e me procurem, seja ali no Instagram da K2Go, seja em consultoria, em mentoria, qualquer formato que vocês preferirem, podem me procurar, porque eu tenho certeza que o marketing digital vai auxiliar vocês a ter um 2023 mais próspero. Eu falo isso por experiência própria, porque a gente passou por uma pandemia desafiadora demais e eu me embasei em todas as ferramentas digitais, junto com todos os meus colegas do time aqui que tem um potencial maravilhoso para a gente conseguir mudar esse cenário e estar aqui falando com vocês com um crescimento de 3 vezes mais. Então, assim, vamos juntos, né? A gente tem uma frase aqui na K2Go que juntos somos mais fortes e eu acredito muito nisso. A K2Go ela traz acolhimento e mais força para cada um que entra aí para o nosso time. Tem aqui uma mensagem linda do Estilo falando assim: boa noite, vocês são demais, pessoal. Obrigada. Já estamos aí iniciando um trabalho com Estilo e com certeza a gente vai trabalhar essa comunicação, Estilo. Não sei quem está aí por trás do Instagram hoje, mas é uma das coisas que a gente vai trabalhar para 2023. Não só metas, mas um planejamento estratégico para alcançar os objetivos que vocês sonham para 2023. Pensando que o cenário a gente não tem como controlar, mas as nossas ações, isso a gente pode controlar. Agora eu vou passar para a Elaine. Quase que eu caio na pegadinha do Muda. Mas vamos lá. E tem objetivos muito, muito claros, metas, né? Eu sou uma pessoa que eu trabalho demais com metas. Todos os dias eu escrevo as minhas metas, todos os dias eu penso o quanto eu evoluí de ontem para hoje, de hoje cedinho para agora, o quanto foi essa evolução, o que eu aprendi. Então é muito importante que cada um de nós temos essas metas, objetivos muito claros, da onde eu estou e aonde eu quero chegar. Porque muito mais importante do que a velocidade é a direção. Porque não adianta a gente só correr sem a direção, então muito mais importante que a velocidade é a direção. Só que para isso, em alguns momentos, a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa de alguém que de repente já chegou lá, sabe como que é lá, então te leva para esse caminho, né? Então, muito mais importante que a velocidade é a direção, e todos nós temos poderes dentro de nós, e com certeza pessoas que têm essa clareza e têm essa facilidade de extrair o que as pessoas têm de melhor, são pessoas que a gente precisa ter por perto, amigos, família, pessoas que, como eu falei, já chegou lá e te traz para esse caminho. Então, tenham objetivos claros, tenham metas, conheçam a direção. A K2Go está aqui mais como... Nós falamos que somos um grupo de acolhimento, porque nós acolhemos realmente aqueles que vêm, até aqueles que nem são clientes, né, mas que mandam mensagem ali no direct para a Michele, no Instagram também.
Então é isso, pessoal. Espero de verdade que de alguma forma a gente tenha conseguido contribuir aí com vocês. E eu vou passar agora aí com o Guti. Mensagem final, gente. Primeiro, prudência, tá? Não acionei ainda a minha bolinha de cristal, mas eu estou prevendo que nos meses de fevereiro e março você vai ter uma dificuldade de caixa se você não fizer uma reserva agora. Por quê? Porque janeiro todo mundo está viajando, está aproveitando, curtindo a vida doidada aí nos consultórios. Janeiro você ainda tem um reflexo da produção de novembro e dezembro que acaba entrando no teu caixa. Janeiro a venda cai e tem um reflexo em fevereiro e março. Então, faça uma reserva para os meses de fevereiro e março. Prudência. Para o primeiro semestre do ano que vem, calcule quanto que é o custo fixo, a tua despesa administrativa e faça uma reserva, coloque como meta, como objetivo, ter 5 vezes esse valor, ou seja, suficiente um dinheiro, uma liquidez para 5 meses numa conta de investimento no teu CNPJ. Empresa rica, sócio tranquilo. Empresa pobre, sócio rico, é sinal de quebradeira em 2023. Então, controle seu prolabore, controle seu impulso de investimentos. Prudência agora no Natal, no Ano Novo. A gente não sabe o que vem por aí. Pode ser que o clima ainda fique um pouco tenso, agora em dezembro ainda, né? Então, estou falando do cenário geopolítico aí, por causa dessa polarização. Então, prudência. Faça a gestão da porta para dentro. Tá? Observe os ganhos de oportunidade que você tem em comunicação, processo, retrabalho. Autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Como que eu busco, como que eu sei que está na hora de eu buscar autoconhecimento? Para mim é muito simples. A vida tem que ser, você tem que viver dentro do que é bem, dentro do que é bom e dentro do que é belo. Se algo vai mal com L, se algo vai mal com U, ou se algo está feio, corrija, conserte. Eu estou falando até de pequenas coisas. Eu tinha um buraco aqui na parede do escritório com um fio aparecendo. Eu fui lá e consertei, porque aquilo me incomoda. Porque o teu ambiente externo, o teu entorno é reflexo do teu ambiente interno. Make your bed, arrume sua cama. Tá? Então essa é outra dica. Busque autoconhecimento. Se você não... Então se tem algo mal ou feio, e você não consegue estabelecer uma meta, se você não tem coragem ou não tem capacidade, ou não é o momento agora para você se posicionar, busque ajuda. Busque uma terapia. Busque um psicólogo, busque um psiquiatra, busque apoio, tá? Não fique sozinho. E esse apoio também nós fornecemos aqui na gestão do seu laboratório. Vamos juntos fazer essa transformação, vamos juntos segurar aí essa barra aí que vai ser esse primeiro semestre e vamos colher esses louros, essa vitória, encerrando um 2023 bem melhor do que nós estamos encerrando um 2022, que para nós já foi maravilhoso, né, Thiago? Eu recebo. Isso aí, pessoal. Então, ilumine suas ideias e vamos juntos virar a chave da sua felicidade, alegria, lucro e tudo mais. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.